E aí galera, tô de volta, professor Lucas Ozoleles de Filosofia, interior de São Paulo. Voltamos com a próxima aula aqui já. Agora uma aula mais introdutória, não tão experimental. Vamos falar agora da introdução à filosofia. Conversar sobre um pouquinho dos nossos primeiros autores, filósofos, pensadores da filosofia. Quais são os tipos de discursos da filosofia? O que é filosofia em sua definição etimológica e antropologicamente? O que significa filosofar? Vamos lá. Então, como conhecemos desde os princípios, os antigos históricos têm uma característica de diretamente questionar as várias formas de saber do ser humano. Inicialmente, a disciplina dogmática dominava o conhecimento das populações, ou seja, tudo baseava na crença em Deus, em deuses pagãos ou deuses cristãos, ou então a lógica era baseada basicamente naquilo que a igreja, o clero estabelecia como sendo correto ou específico, e nada além de crença. Não havia ciência, não havia nada que pudesse explicar, não havia comportamento epistemológico das pessoas naquela época. Então a filosofia, ela tem uma origem grega, né? E só que esse conhecimento foi por muitos anos privatizado, mesmo para aqueles gregos mais estudados, os conhecidos como os filósofos, e posteriormente em Roma, apenas os estadistas ou governantes ou políticos, pessoas como nobres, que tinham acesso a pergaminhos ou linguajar ou a próprio conhecimento, aulas diretamente de outros saduceus ou outros sábios. A filosofia é a junção de duas palavras, philos, que significa amor, e sofia, com um ph, que significa conhecimento, ou seja, amor pelo conhecimento. Você quer saber, você gosta de saber, então você é um filósofo, um pesquisador, uma pessoa que busca saber a verdade. Tem questionamentos epistemológicos sobre a existência e sobre diversos assuntos que regem o nosso meio social, a nossa existência, a nossa origem, a nossa antropologia. Então, como surgiu a filosofia? São diversos fatores históricos que dizem sobre o surgimento da filosofia. Primeiramente, sobre a humanização dos deuses. Foi o questionamento sobre a cultura dogmática apenas, inicialmente, existem os deuses, existem as influências deles sobre a natureza, mas isso não é tudo, não explicava tudo o que os gregos, que são os primeiros, os principais disseminadores do pensamento filosófico, os disseminadores iniciais, como Sócrates, Platão e Aristóteles, eles promulgaram esses conhecimentos e relataram isso para o nosso conhecimento futuro. E aí que tá. Temos então as linhas de pensamento da filosofia. Essas são 5 linhas que eu vou destacar aqui inicialmente para vocês. A primeira é a lógica. A lógica é aquilo que tem um pensamento mais científico, aquilo que você vai matematicamente calcular como sendo a verdade sobre aquilo que você está buscando saber. Então, a lógica, o próprio nome já diz, tem que ser pensamento lógico. Então, vem da matemática, astronomia, diversos outros estudos que os filósofos da época, estudiosos muito habilidosos, realizavam. Então, trata da perseveração da verdade e dos modos de evitar a inferência e raciocínio inválidos. Ou seja, um raciocínio que não existe, que não seja ficto, que seja invalidado pela própria ciência, não tenha como se comprová-lo ou sustentá-lo. O outro é a metafísica ou a ontologia. Trata da realidade, do ser e do nada. E esse vai tratar do começo da teoria do existencialismo e entre outros questionamentos epistemológicos sobre antropologia e existência humana. Após isso tem a epistemologia ou teoria do conhecimento. É o meu preferido, particularmente, que trata da crença e da justiça e do conhecimento. Aí sim você vai questionar as liberdades, os seus direitos, os limites e a formação inicial de um estado social um pouco mais justo para todos. Depois disso vem a ética.
A ética já é um pensamento mais aprofundado para o melhoramento pessoal. Aí vai tratar do certo e do errado, do bem e do mal. Então a ética vai além do que só seria o pensamento social, o contratualismo, ou então as relações sociais do nosso dia a dia. Vai além do como você se vê, nos seus princípios e como você age no seu dia a dia, de forma ética ou não. E aí começa, após isso, a filosofia da arte ou estética. Aí é a filosofia mais branda, onde os questionamentos não são tão presentes epistemologicamente, mas são sim questionamentos daquilo que você está apreciando, né? Apreciar a beleza, né? Entre todas aquelas obras de arte filosóficas e como expressar o pensamento através da arte. Então são esses 5 pensamentos da filosofia, que foi o que até hoje esses grandes filósofos, pensadores e teóricos moldaram para nós. Porém, acreditamos que hoje em dia existam ainda mais ramificações. Por que a filosofia é importante no mundo de hoje? Vamos pensar qual que é a importância de estimular a consciência humana, de formular o seu caráter moral, de despertar a reflexão do ser e o seu senso crítico. Isso é filosofia. Isso é filosofar. Isso é construir uma opinião justa de acordo com aquilo que a gente está questionando e observando e vivendo. Isso é filosofia. A filosofia ela tem 2 modos, como a gente já começou a tratar: o discurso mitológico e o discurso filosófico. O discurso mitológico, a gente vai falar dele como a disciplina dogmática, aquela que é baseada na crença, um discurso da mitologia, que você vai responder todos os questionamentos sociais sobre o porquê e o como do mundo e da sua existência a partir dos dogmas. Como você foi criado? Zeus me criou, e Poseidon vai me levar para os mares, e Hades ele levará para o inferno um dia. Esse é tudo que eu sei sobre o mundo. Filosoficamente, o questionamento epistemológico vai dizer o contrário. Você foi uma evolução de uma outra espécie que no mínimo se tornou mais apto a viver no mundo, e agora é uma espécie dominante. Nós temos toda aquela teoria da evolução humana. Esse seria um questionamento para se montar uma corrente de discurso filosófica. Enquanto o discurso mitológico, ele explica a partir da crença e da disciplina dogmática, e o discurso filosófico vai explicar a partir da ciência e da lógica, da comprovação e de todos os linhas de pensamento que nós acabamos de mencionar. Então, para finalizar, para falar sobre a filosofia em si, vamos dizer que é uma teoria completa, a teoria talvez a mais completa do nosso itinerário acadêmico, que aborda todas as áreas do conhecimento e tenta juntar tudo e transformar isso num conceito geral. Então, a filosofia ela tem como objetivo pacificar a situação do pensamento humano e dar explicação para aqueles questionamentos que nós fazemos no dia a dia. Questionamentos, sejam eles mais complexos, mais profundos, ou sejam apenas sociais e mais literais.